pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Rangel Podcast. Recebo hoje aqui o jovem pregador, servo do Senhor, Cauã Oliveira. Nós estamos batendo um papo aqui. Eu quero orar para nós darmos início a esse episódio, tá bom? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos para poder falar assuntos pertinentes à tua palavra, pertinentes ao teu reino, Pai. Quero agradecer pela vida do jovem Cauã, que se disponibilizou a estar aqui comigo nessa tarde, para poder falar um pouco da sua experiência, do seu ministério de vida. Ó Pai, que esse episódio possa edificar vidas que estarão assistindo a esse podcast. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Cauã, quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, tá bom? De estar aqui comigo nessa gravação desse podcast. Muito obrigado. Tá bom? Prazer receber você aqui. Se apresenta para a galera aí, qual que é o seu nome, qual que é a sua idade, onde você congrega, para as pessoas poderem te conhecer. Eu sei que muita gente já te conhece, né? Graças a Deus. Mas conta um pouquinho da sua história aí. Quem é você? Quem é o Cauã Oliveira? Para quem não me conhece, meu nome é Cauã. Eu fui nascido e criado em Três Fontes. Foi onde tudo se inicializou. E eu tenho 16 anos. Sou filho da irmã Mara, do irmão Carlos. E tudo se inicializou quando eu congregava, né, numa igreja chamada Reina, lá perto de casa, num bairro Nossa Senhora do Rosário. Dentro. Não é uma igreja muito conhecida, mas foi onde tudo se inicializou, né? Onde tudo começou. E hoje eu tenho 16 anos e, para a glória de Deus, eu sou um ministro da palavra, graças a Deus. E eu congreguei lá, desde pequeno nasci, fui criado lá, e tudo se inicializou lá, o ministério. Os seus pais são evangélicos? Bom, meu pai, ele é dessa igreja até hoje, ele congrega lá, só que minha mãe, ela tá meio afastada. Ela até vai, é crente, acredita. E como é que começou? Você começou a congregar lá, você começou a ir para a igreja por interferência do seu pai te chamava, te convidava? Sim, meu pai, ele me levava, desde pequeno, ele levava minhas duas irmãs também, e aí começou indo lá, fluiu tudo lá. E aí você lembra de você criancinha lá, ou foi depois de... Ele sempre aceitou Jesus lá, ou desde berço que a gente fala que ele é crente, seu pai? O meu pai, ele aceitou Jesus lá, só que quando ele aceitou Jesus, eu não... Não lembra, né? Mas 16 anos hoje, na gravação desse episódio, podcast. E aí você lembra de quando você criança, indo para a igreja lá, e aí como é que foi? Como é que você começou a pegar o desejo de pregar? Teve isso? Alguém te incentivou? Você, por curiosidade mesmo, começou a ler a Bíblia? Como é que foi isso? Foi algo que para mim era inesperável, porque quando eu congregava nessa igreja, eu só ficava nos instrumentos, tocava bateria, teimava lá. Aí, com o tempo foi passando e eu vi que aquilo não era para mim. Só que eu não esperava que iria ser o ministro da palavra. Aí, de repente, teve uma promessa, né? Uma irmã, ela fez a promessa, eu lembro até hoje a irmã, ela congregava lá no Cláudio Adão, e ela falou pra mim, esse jovem vai ser pregador. Falou pra minha irmã. Tava eu e minha irmã nesse dia. E isso você tinha mais ou menos quantos anos, você lembra? Acho que eu tinha uns 14 anos. Ia fazer 15. Aí Você ainda era lá da igreja do Reina? Era, da igreja Reina. Aí, com o tempo, foi passando... Não, eu não era de lá. Já não era mais de lá. Já. Aí, quando ela falou isso pra mim, eu acreditei. Mas você já lia a Bíblia? Ou só no instrumento ainda? Eu tocava instrumento, só que eu lia. Lia, mas ainda não pregava, assim. Não almejava o ministério. Eu ficava mais no instrumento e gostava muito de tocar bateria. E até que, de repente, eu saí de lá, aí entrei para Taubaté, do pastor Davi Cláudio. Sim. E teve um dia que nós estávamos indo para uma saída. Aí eu tava lá, abrindo a Bíblia, lendo, esperando o ônibus para chegar. Aí o meu líder Marcelo Henry falou assim, tu gosta, né, de ler? Aí eu falei, eu gosto. Aí eu vou te colocar para pregar num culto jovem, numa terça jovem. Você na hora, tremeu. E aquele nervosismo, né, porque não estava acostumado, né, ser a primeira vez, tudo tem uma primeira vez, né. Isso já é depois de 14 anos, já 15. Isso, já tinha 15 já. Aí eu falei, amém, eu aceito. Aí o tempo foi passando. Aí chegou a terça jovem, o culto jovem. Aí eu preguei, depois daquilo eu tive uma vontade muito grande. Depois daquela primeira oportunidade, falou, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí, só que depois daquilo eu já não tocava mais, só na palavra. Só na palavra. Eu falei, pô, é isso que Deus tem pra mim. Só que eu preguei a primeira vez e fiquei um tempo sem pregar, claro. Fiquei um tempo... Se aperfeiçoando, esperando o convite. Aí eu lembro que eu recebi um convite para pregar numa consagração também. Aí Deus fez, e eu falei, pô, é isso que Deus tem pra mim.
E você, como é que você era? Você era tímido ou você, assim... Porque tem gente que conhece muito, sabe muito, mas tem a timidez, não consegue expor, né? Você não tinha esse problema ou tinha? Cara, em aspecto de ser tímido, eu sou muito tímido para conversar com a pessoa. Sim, sim. Só que quando abre a eu Bíblia, abro a Bíblia, já é era. algo que Deus... Porque como Deus usa é uma coisa É. sobrenatural, né? A gente não consegue nem entender. Tem muita gente que fala, pô, você é muito tímido, mas consegue desenvolver, pregar e tal. Realmente o que você falou, quando você abre a Bíblia, então não é, parece que realmente não é o cãozinho, é o Espírito Santo o Espírito falando. Santo. É interessante. E aí você teve assim, seu pai te incentivava a pregar a Bíblia ou era uma coisa natural? Ia e acompanhava? Bom, você tem irmãs também, elas também iam? Sim, sim, elas sempre vão. A irmã até cantou lá uma vez, lembra? Num dia que eu preguei lá. Meu pai, ele me incentivava muito a ir pra igreja. Sim, mas não nesse... Até porque você era muito novo também, não tinha essa situação de... Tem que fazer isso, era uma coisa natural, né? E aí você começou, quando você chegou, você falou, opa, instrumento. E aí tocava instrumento, tocava bateria. Eu estava aqui no teclado agora, e estava tocando teclado. Tava fazendo um som ali. Mas eu gostava muito de tocar bateria. Só que não era aquilo pra mim, né? Que Deus queria. Até vou fazer uma inserção aqui ao vivo no pessoal do nosso Instagram, só para a gente poder testar essa ferramenta. Não sei como é que nem sei como é que funciona isso aqui, ó. Para você que está assistindo a gente aí, né? Aí vai ter que ser nesse telefone aqui agora. Para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, para você que está assistindo a gente pelo Instagram. Tô agora aqui, ó. Cauã Oliveira, né? Estamos aqui fazendo a gravação desse episódio. Muito em breve, né, Cauãzinho? Vamos estar aí no YouTube. Para você que acompanha a gente, segue a gente. Então, é um prazer estar recebendo você. E vamos nessa força, né? Mandem perguntas aí no stories aí do Instagram aqui. Tem várias perguntas, né, Cauã? Tá enrolado, hein? Temos aí que tá tentando me pegar, gente. Tem bastante gente aqui mandando pergunta. E vamos que vamos, tá bom? Então, Cauã, quando você começa a... Você parte lá para o pastor Cláudio Adão, mas porque você se sentia melhor... Davi Cláudio, perdão. Você se sentiu melhor? Achava que... Como é que foi lá? Então... Você tinha amigos? Porque tem muito isso, né? E é bom você falar... É bom você mostrar que você... com carinho, né? Da igreja lá que você fez parte, né? Que é a... Igreja Reina. Igreja Reina é interessante, porque às vezes as pessoas saem da igreja e saem falando mal, saem... Rapaz, é complicado. E ó, o Cauã, você tem 17 anos, 16? Já fazia 17, né? Cauã, desde que eu conheço ele, né, que ele sempre foi da mesma igreja, né, que é lá do pastor Davi Cláudio. Ô Cauã, tem uma galera aí, cara, que pula de galho em galho, rapaz. Como é que é isso? Você tem quanto tempo lá já? 2, 3 anos? Já vai fazer 2, 3 anos. 2, 3 anos já no pastor. Aprendeu muito lá com o pastor Davi Cláudio? Como é que é? O pastor Davi Cláudio, ele é uma grande referência, né, pra nossa geração, porque ele é alguém que ele incentiva, ele... Dá oportunidade. Dá oportunidade. Você pode ver que quando eu cheguei para lá, era novo. Em aspecto de tempo. Não tinha muito tempo que eu estava congregando lá. E eu recebi essa oportunidade para ministrar. E ele confiou. Meu líder, ele deu a palavra dele. Não, deixa o menino pregar e pediu. Manda um abraço pro Marcelo, já pregou na nossa igreja Marcelo, também. um abraço, meu grande referência, um líder exemplar também. E aí o pastor Davi Cláudio, ele apoiou, ele deixou. E depois daquela vez lá... Por aquela primeira oportunidade foram várias. Foram vários, ele sempre foi um exemplo para mim, aprendi muita coisa com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazendo perguntas ao longo dessa entrevista, porque aí não fica só no final, a gente consegue dividir um pouco aqui. Vamos lá. Tem bastante pergunta aqui, ô Cauã, você tá enrolado, hein? Você tá enrolado, hein? O que você acha, Cauã, do mundo gospel atual? Como é que você vê isso como jovem? Né, esse mundo gospel que tenta trazer um pouco de facilidade, mas de certa forma tenta às vezes ajudar. O que é o mundo gospel? O que você acha desse mundão gospel? Hoje em dia tem São João gospel, tem carnaval gospel. O que você acha disso tudo, Cauã? Cara, a gente entende que ou é ou não é. Ou é ou não é. Porque... Em cima do muro não dá, não. Verdade. Ou você tá de verdade ou você não tá. E dentro do mundo gospel tem muitas pessoas que estão brincando, né, com o evangelho. E isso acaba, de fato, entristecendo, né? As pessoas que estão firmes, que estão de verdade no evangelho,
E é algo que, tipo, tem escandalizado muito. Você vê muitas pessoas discutindo por bobeira na internet. É algo que nem edifica, né? Hoje eu tava ouvindo um debate, aí o pastor falou assim, você é arminiano ou calvinista? Eu sou de Jesus, porque se a gente for entrar nessa questão de conceitos, de visões, né, fica complicado, né? Você acaba até tendo uma rivalidade. Você falou esse debate aí você acaba que às vezes... E é muito interessante. Ou é ou não é, né? Ou você realmente... Está ou não está? Uma fonte não pode jogar 2 tipos de água, é doce ou é salgada. Wagner Lourenço mandou aqui, ó. Ele é um jovem com grande potencial. Um abraço pro Wagner. Um abraço, Wagner. Aí. Paizão, referência também. O Júnior, o Juninho, grande guitarrista. Pregadores e o estudo teológico, sim ou não? Sim, eu apoio. Eu nunca fiz teologia. Mas não deu tempo ainda. Não deu tempo ainda. Na correria. Mas eu creio, e pelo pouco que eu vi, assim, os vídeos, é algo que te ajuda, né? Porque na verdade, o maior estudo teológico que tem é a escola dominical. E você é frequentador da escola dominical. Então, assim, tem gente que fala assim, porque a teologia... Cara, a escola dominical é teologia, porque teologia nada mais é do que o estudo sobre as coisas de Deus. Então, quando a gente fala de teologia, é muito importante você saber separar as coisas. A escola dominical é o maior centro de seminário do mundo, né? E tem pregador que não gosta de escola dominical, não. Tá enrolado. E você tem o bacharelado, você tem aí outras fontes da teologia que vão te aprofundar um pouco mais. Mas você acha que é importante? Vale a pena realmente? Vale a pena, mas também é muito importante frequentarmos a escola bíblica. Para quem não consegue ainda pagar um curso, claro, com a certeza. escola bíblica é uma fonte. Não, né? A escola bíblica é de graça, é gratuita. E tem que frequentar, porque tem um monte de gente falando besteira aí porque não tem conhecimento teológico. E aí a gente fala de escola dominical. Falar de escola bíblica, um salve para meus 2 líderes que me dão a aula, né? O presbítero Marcelo e o evangelista Luiz André. Forte abraço para eles lá. Pastor Valdeci mandou aqui, ó. Esse jovem é muito obediente, só pregou na Muted quando o pastor dele liberou. Como é que é isso aí, ô Cauã? Você chega na igreja dos outros sem teu pastor saber, ou você só vai quando o pastor deixa? Como é que é isso? Cara, Pablo, uma coisa que eu aprendi muito com meu pastor é a obediência. Se você não aprende na igreja, se você aprende em casa, a obediência se inicializa em casa, né? Educação é em casa, né? E pra pregar, cantar, isso é uma coisa que, tipo, não adianta você sair sem o seu pastor saber. Porque de um jeito ou de outro ele vai saber. Você chega na igreja e fala assim, traga um abraço do meu pastor. O pastor nem sabe. O pastor nem sabe. Ele fala, que isso, varão? Não tem nem como saber, né? E falar de obediência é você falar de coisas que dão certo, né, pro seu chamado. Que obedecer é algo que é o fundamento pro teu chamado. Porque quem não obedece acaba trazendo consequências. Então você fala assim, vamos trazer um abraço pro meu pastor. Então teu pastor sabe que você tá, né? Sabe. A maioria das vezes você convoca. Ele te libera, mas é bom você sempre estar fazendo isso aí, né? De saber onde você tá, né? Até para poder também, cara. É complicado, porque tem algumas igrejas que a gente vai que só Jesus, né? É muito complicado. Então, é bom realmente que ele saiba onde você tá para poder até calma, cuidado, assim. Eu sempre falo pro pessoal lá, pessoal, fica à vontade. O pastor fala, nosso pastor Diogo fala sempre. Fica à vontade para você visitar o dia que não tiver culto, é claro, né, na tua igreja. Só que cuidado onde você vai, porque nem toda porta que se abre, que bota a placa lá, de fato, realmente fala sobre Jesus. Tem muitas heresias sendo pregadas, né? E é muito importante que realmente você tenha esse cuidado aí, teu pastor saber onde você está e tudo mais. Deixa eu ver outra pergunta aqui, calma, para a gente poder continuar no nosso bate-papo. Cadê? Chegando mais, ó. Tá chegando mais. Ele é fera, o Alisson. Um abraço, o Alisson esteve com a gente também aqui. Como começou o seu ministério? Na verdade, ele já respondeu, né? Lá no Reina, começou a ir para a igreja no Ministério Reina lá. Igreja Reina. Igreja Reina, né? E depois ele passa para o pastor Davi Cláudio, né? Tem a oportunidade através do líder dele, o Marcelo Henry, né? E aí, meu irmão, esqueça tudo, né? Alisson é uma benção, né? Vamos ver outra aqui. Com quantos anos você entendeu o seu ministério e o seu chamado e decidiu verdadeiramente? É a Eu Sanches, eu não sei
Quem é? Não tem foto. É jovem, meu jovem, amigo. Salve, Felipe. Ele falou que deve ter sido com a faixa de 14, 15 anos, né? Quando você passa para o Davi Cláudio. Né? Sim, na verdade, quando eu entendi, eu tinha 15 anos mesmo. Entendeu? Que foi o momento da profecia na sua vida? Ou antes ou depois? Foi quando a promessa veio, eu acreditei. Mas, pô, foi algo que pra mim não tinha lógica, né? Porque quando você recebe a promessa, você não tinha nenhuma, assim, você não... eu quero pregar. Não, eu quero tocar, eu quero... E aí quando você entende o seu ministério, então foi como, por exemplo? Cara, eu acho que quando eu entendi mesmo, eu lembro até hoje, foi num culto que teve lá no Grêmio mesmo, um culto jovem, jovem não, de pré-adolescente, eu lembro até hoje, que cantou a jovem Leandra e a jovem Jaiana. Aí depois daquele culto lá, foi a primeira vez que eu preguei e teve um mover do Espírito Santo. Então aquilo ficou marcado na minha memória, né? E assim, foi tudo muito rápido, né, Cauã? Né? Não tem 2 anos que você começou a pregar e Deus já tem te levantado aí. E como é que é a sua dedicação ao estudo da palavra? Porque você ainda estuda, né? Tá no... Vamos passar de série, hein, Cauã? Você entra na escola lá, tem dificuldade com alguma matéria, não? Não, graças a Deus. Tranquilo, só nota 10, né? Só 10. Manda um abraço pro Cauã lá da igreja lá, tirava nota vermelha de geografia direto lá. Eita, Cauã, aí não. E aí como é que você se dedica à palavra? Você tira todo dia um período, você fala eventualmente quando sobra um tempo? Como é que é a sua dedicação ao estudo da palavra? Eu costumo muito me preparar sabendo que tem agenda, mesmo antes. Tipo assim, eu sei que tem uma agenda, eu não vou esperar a agenda para me preparar, eu já me preparo para quando chegar eu já estar preparado. E todo dia eu gosto muito de subir um monte e ler. Que dá. Sempre que dá. Eu vou muito frequentemente e tiro um momento lá e oro e leio e entendo muita coisa. Certo. Então você além de tem que ser um leitor assíduo da Bíblia, né? E além do mais, quando você recebe um convite, você vai mais a fundo ainda para poder entregar aquilo que é realmente o recado de Deus, a mensagem de Deus para a sua vida. Deixa eu te trazer mais perguntas aqui, porque daqui a pouco eu vou te perguntar referências e aí vou te colocar no estreito, hein? Agatha Vitória perguntando quando você descobriu que esse era o seu chamado, né? Ele acabou de responder para você aqui. O Andrei lá da igreja, Andrezinho. Qual o nome do camarada? Que isso, varão? Tu não vigiou. Esse é bom na bateria. Se sentiu acanhado ou com medo ao descobrir o seu chamado? Rapaz, forte isso daí. Cara, quando eu descobri o chamado, foi um baque, né, pra mim. E eu, como eu sou muito tímido, eu sou muito acanhado, né? E quando vou pregar, muitas das vezes, ver a igreja cheia, lotada, né? Cheia de pregador, e rapaz... Mas quando você entende que você é totalmente dependente de Deus, não tem nervosismo que te para, não tem timidez. Porque... É o que você falou, quando você abre a Bíblia, né? Eu acho que isso é muito importante, esse frio na barriga, Cauã. Se você não tiver ele, quando você está pregando a palavra, passa a ser uma coisa rotineira. Eu vou lá pregar. Então, quando você tem esse frio na barriga, esse temor, esse tremor, é realmente que você sente algo ainda da parte do seu. Porque tem gente que prega todo dia, o camarada já acostumou. Então, isso não é legal, né? Poxa, é interessante quando a gente vai pregar, seja na consagração com 4 pessoas, seja numa igreja com 300, 400 pessoas, que você sente aquele temor, aquele tremor realmente de estar ali diante daquele povo. Né? O respeito, um temor da parte do Senhor mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente perder isso aí, é um abraço. É muito complicado, né? É realmente muito difícil. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, calma, para a gente poder seguir aqui. Estudo teológico, a visão dos pregadores. Essa visão quando começou o ministério, o pessoal já respondeu. Tem outras aqui, mas vamos poder prosseguir. Cauã, eu vou te perguntar agora, solta o efeito aí, editor, solta o efeito aí para a gente poder fazer isso. 3 pregadores. Meu Deus. Forte brasileiro. Eu vou te pedir 3 pregadores. 3 pregadores. Olha só, 3 pregadores que sejam da nossa região, ou seja, que sejam conhecidos, né? Que sejam aqui da nossa região. E 3 pregadores que sejam assim, a nível nacional, que de repente você não teve o prazer de
de conhecer ainda, que você realmente ainda não... que de repente você nem viu pregar pessoalmente, mas que realmente te motiva, te faz realmente falar, poxa, aquele camarada eu admiro, tá? Então vamos lá, você pode começar pelos 3 conhecidos, 3 da região, ou 3 a nível nacional. O que você prefere? Vamos começar com os 3 da região, 3 da região. Vamos lá, 3. Todo respeito com a região, a gente fala que ele tem uma amizade, que ele conhece, né? Então vamos lá, fala aí, o primeiro, o segundo e o terceiro que você admira e fala assim, cara, esse aí é top, esse eu respeito, esse aí eu admiro. Alguém que eu admiro muito é o presbítero Wagner Lourenço. Eu tenho ele como uma grande referência, né? Porque antes de eu pregar, antes dele pregar, já me conhecia. Ele, como eu já falei, ele congregou também lá na Reina, né? E ele era alguém que... Ele era muito próximo da minha mãe, do meu pai. Sua família lá. Ele chama ele de tio até hoje. E eu tenho ele como uma referência. Referência. Wagner, aí, hein? Tirou onda aí. Número 2. Na verdade, não tem uma ordem. Primeiro, não, são 3 só, tá? Esquece essa questão de ordem. Fala mais um aí, na verdade, que você tem como referência e fala, pô, esse cara aí é brabo, admiro, respeito. Tem vários aí, né? Não pela sequência. Não tem medalha de ouro, prata e bronze, não. É que você realmente tem como referência, fala, poxa, queria ser igual a ele, é um espelho pra mim, um cara que me motiva, uma pessoa que me motiva. Fala mais alguém aí. Número 2, alguém que me motiva muito também e eu vejo muito como referência e aprendi muita coisa também, é o meu líder, né? Presbítero Marcelo Henry. Um abraço, meu líder. Aí, tirou onda também. Eu aprendi muita coisa com ele. Teve um período que ele estava saindo muito para pregar e eu estava iniciando, né? Eu não era acostumado muito a pregar ainda e teve um período, acho que foi em 2023. Foi em 2023, que ele estava saindo muito para pregar e ele estava de férias e todas as agendas que ele saía, ele me levava. Eu dava uma saudação. Então foi algo que ele foi me acostumando. Foi uma coisa que te ajudou também, né? Sim, mesmo assim eu tenho ele como uma referência, ele é um grande pregador para nossa geração. Isso é muito importante também, né? Porque tem gente que aceitou Jesus ontem e já quer vou pregar, vou falar! Não, calma, segura a onda, não é assim que funciona. Tem mais alguém, Cauã? Mais alguém? Terceiro lugar? Não é terceiro lugar, são 3, né? Independente de posição. Pessoas que te inspiram, que te motivam. Você fala, poxa, eu queria ser igual a ele, ou então, poxa, eu quero chegar até o nível dele. Pessoas que você pensa aí. A gente lembra-se de uma coisa, pregador, ele prega com a vida, né? É isso aí, não é só no altar não, tá? Não é só subir lá e pregar, não. Porque tem um montão que prega muito. Mas você vai ver a vida dele, um abraço. só o jovem Alisson. Alisson, o Alisson, uma grande referência também, ele tem sido alguém que Deus tem levantado para nossa geração, ele é um grande amigo também, né? Amigo, conselheiro. Ele também me ajudou muito quando eu estava iniciando, ele sempre me aconselhava a continuar nesse caminho. E ele também tem muita palavra, né? Eu gosto muito de ouvir ele. É uma referência aqui para nossa geração também. Você falou aí, né? Eu ia te perguntar, mas acho que você já respondeu. Um culto que te marcou, que você pregou. Você falou lá do Grêmio, né? Você acha que foi assim, um momento que abriu um momento que você realmente ficou marcado? Tem mais alguma outra situação? Um culto que você falou, rapaz, isso aqui eu não vou esquecer nunca mais. Tem alguma situação nesse sentido? Acho que um culto que me marcou muito. Tem 2, posso falar 2? Sim, claro. O primeiro foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Foi numa consagração a Deus Proverá. Eu lembro até hoje, nessa época eu nem pregava ainda. Tinha muita pessoa nesse dia, tinha grandes ministros, tava o presbítero Wagner, tava o Christian. Eu lembro até hoje que chamaram pessoas lá na frente. Aí eu fui sentindo aquela presença e foi algo sobrenatural. Eu comecei a falar em línguas e colocaram o microfone assim na minha boca. E você ouvindo, e aquilo eu falei, caramba, isso aqui foi marcante. Foi marcante, né? Não foi um culto que eu preguei, eu fui disponível. Você recebeu, você foi para receber. Eu fui com propósito e aquele culto me marcou muito. E o segundo culto que me marcou muito foi ano passado também, quando eu fui pregar em Giro Pedreira, uma igreja em Giro Pedreira, Ademil, o nome da igreja. E nesse dia foi num culto de libertação, chegando lá, a igreja estava muito cheia, e eu preguei nesse dia. E foi algo sobrenatural, eu lembro até hoje que eu preguei em Atos 12, Pedro na prisão.
E aquilo foi algo sobrenatural. Marcou. Me marcou muito. E tinha gente chorando, era culto de libertação. E hoje em dia, se você for ver, é muito difícil você ver um jovem pregando no culto de libertação. E foi um mover muito grande. No final, Jesus salvou 5 almas. Eu falei, esse culto vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Independente daqui a 10, 20, 30 anos, vai ficar realmente marcado na sua história. Então, 2 cultos que marcaram. Agora vamos para 3 pregadores de nível nacional que você não conhece. Não que o Wagner, o Marcelo, o Alisson não seja nível nacional, é porque que ele não teve oportunidade de sentar para conversar. São situações distintas. Fala 3 aí que você admira, que você fala, poxa, um dia eu quero conhecer esse camarada, quero dar um abraço nele. Fala 2 ou 3 aí que você acha. Eu tenho um montão, camarada, eu tenho um montão. Tem muito, mas um que eu gosto muito e ouço muito ver vídeos é o Jonathan Carlos. Esse é. O evangelista Jonathan Esse é Carlos. top, né? Eu fico vendo a pregação dele e é impactante. Muitas pessoas chorando. É algo que vem de dentro para fora, né? A pregação dele, Deus usa muito ele, eu gosto muito de ouvir ele. E outro também que eu gosto de ouvir é o Renan Lopes. Renan Lopes. É um absurdo. Eu gosto muito de ouvir ele pregando. Absurdo. Eu já vi ele pregando já uma vez na The House. Sim. Ele já é de referência, ele prega demais. Tem mais alguém a nível? Não tem um montão, né? Mas aí assim fica meio... Fica na pressão, na pressão assim fica mal. E como é que você recebe esses convites? Eles vêm através de amigos para você ministrar? Como é que funciona isso? Porque tem uns camaradas aí que se oferecem. Você nunca se ofereceu para pregar no Grêmio, né? Sempre quando você foi lá, sei lá, já foi 3, 4, 5 vezes lá, você nunca... Você sempre... As pessoas gostam de você, do seu ministério, e te convidam. Como é que você recebe isso? Como é que você faz aí? Por exemplo, você foi pregar em Engenheiro Pedreira. Como é que foi esse convite? Surgiu através de alguém que te viu pregar, de um amigo? Então, o Engenheiro Pedreira foi um jovem lá da igreja. Ele morava em Engenheiro Pedreira, aí ele tem um conhecimento lá. Aí ele falou para a pastora, vamos levar um jovem para pregar aqui e tal. Ele tem a palavra, e foi através dele, ele me levou lá em Engenheiro Pedreira e eu preguei lá. Mas a maioria dos convites é através do meu contato mesmo. De amigos e tal. Vamos deixar o contato dele aqui lá no... Vamos deixar no início, no final, deixa agora também, não tem problema. Vai quiser te chamar. Como é que funciona? Tem que falar com o teu pastor, né? Claro, você faz contato contigo, teu pastor te libera. E se for longeão, como é que faz? Ah, lá na Barra, e aí? Teve uma vez que eu preguei em Angra dos Reis. O Alisson, ele me indicou. Acho que não deu pra ele ir no dia. Ele ia pregar na Jardim Real, em algum lugar. Aí, ele me indicou. Ele falou, tem um jovem aqui. Ele e o pastor Leôncio, que eu lembro. Sim. Aí eu falei com a minha mãe, muito no começo minha mãe prendia muito. Eu até ia, ela até deixava, só que ela falava, Cauã, vai pra onde? Calma, respira. Vai com quem? Aí eles foram lá em casa, falaram com a minha mãe e tal. Teve que dormir lá, não deu pra ir voltar mesmo. Tive que dormir lá. Foi marcante também, porque é longe, né? É o início de uma experiência. E a gente tá falando aqui, não sei se... Tem 2, 3 anos que ele começou a pregar, e assim, já tem pregado em grandes eventos, né? Em festividades. Porque normalmente quando a pessoa começa... Aí, né, começou a camarada, bota pra pregar no cultinho das crianças lá, né? Eles usam essas como se fosse uma de menor. Não, é tudo culto de louvor ao Senhor. E o Andrei, é interessante, o Cauã, é interessante que Deus tem levantado ele com uma certa... É que eu falo, são tempos e tempos, são situações e situações. Para alguns, de repente, para você que está assistindo a gente, o tempo ele demora um pouco mais para passar, né? Poxa, já era para ter acontecido, não aconteceu. Não é assim que funciona. O Cauã, por exemplo, tem 2 anos que ele prega, ele já está... Não que ele esteja sem vaidade, mas ele tem pregado em alguns lugares já que, de repente, alguém com 5, 10 anos ainda não pregou. E isso é Deus que faz, é Deus quem escolhe quem não é. Isso é importante porque ele tem raiz, ele tem pastor, ele tem os pais que educam a ele, é um jovem compromissado, que estuda. Então isso é importante. E Deus, ele vê isso tudo, né? Porque tem gente aí que não tem raiz nenhuma, né, ô Cauã? Você conhece camarada hoje, amanhã tá em outra igreja, depois tá em outra igreja, e não é assim que funciona. Você dá um conselho pra quem tá assim nesse pula-pula aí, Cauã? Como é que funciona isso, cara? Você acha que é legal? Como é que é? Cara, eu acho que o nosso maior erro, eu vou me incluir nesse meio, o nosso maior erro é ter, tipo assim, muita eloquência. Nosso maior erro é ter muita técnica e não faltar ter... o espírito. Muitas das vezes falta obediência. Esse é o nosso maior erro.
Caiu. Erro de gravação. Não, caiu. Esse é o nosso maior erro, é pensar que o evangelho somente é microfone, púlpito, altar, e não é assim, né? Só que por trás dos bastidores tem que ter a obediência ao pastor, a obediência ao líder, porque tudo é uma obediência. É uma obediência. E nós podemos ver, por exemplo, Abraão, quando... Foi lá no Isaac, lá estava enrolado, hein? Quando Deus mandou ele sair da terra, da parentela, porque Deus tinha uma promessa para ele. E nós só vamos conseguir vivenciar a promessa se nós obedecermos uma ordem. Porque sempre uma promessa ela vem com uma ordem. Então, o que nós temos que entender, né? Para viver a promessa, temos que obedecer essa ordem. Pegou essa senha aí, ó? Para poder, como é que é? Para poder obedecer, para poder receber a promessa, tem que obedecer a ordem. Arrasta para cima aí, ó. É muito interessante. Ô, Cauã, e como é que você se vê aí no futuro, né? Você hoje é um obreiro na tua igreja, né? Você é um obreiro lá da igreja Rua Taubaté, qual o número lá? Rua Taubaté, igreja 290. Pastor Davi Cláudio. Isso. Davi Cláudio tá lá, já tem tempinho, tem raiz, né, no campo. E como é que você se vê daqui a 5 anos, Cauã? Você é jovem ainda, você tem que, né, ano que vem ainda acaba o ensino médio, então tem ensino médio, tem que começar a trabalhar ou estudar de novo. E aí, como é que você se vê daqui a 5 anos tendo essa responsabilidade de pregar a palavra, só que você ainda é muito jovem? Como é que funciona aí? Como é que tá a sua mente aí nessa situação, Cauã? Cara, é algo que, tipo, a gente pensa muito, né? Porque os jovens, eles pensam muito no futuro. E não tá errado, né? Tem que pensar no futuro, claro, senão fica organizar tudo. E eu acho que daqui a 5 anos eu vou estar com 21, 22. Ainda é novo ainda, né? Vou fazer 17 esse ano, então eu vou estar com 22. E eu me vejo futuramente um jovem pregador, ministro da palavra, mas também tenho sonhos, né? Promessas que Deus fez um dia. E eu creio que vai se realizar. E você com 17 anos terminou ensino médio. 16, você faz 17 já, né? Você tem sonhos assim, profissionais, que você almeja cargos? Como é que é essa situação? Você faz 17, daqui a pouco a maioridade está batendo, você tem algum sonho assim, Cauã? Vida militar, ou vestibular, faculdade? Que você tem algum sonho nesse sentido? Sim, eu almejo muito a área da aeronáutica. E eu já recebi muitas promessas, pessoas falando que me via fardado, me via dentro de aviões. E é algo que eu creio muito. Você crê, acredita e almeja, eu vou buscar para isso. Porque isso aí é interessante, porque não basta eu, por exemplo, eu quero lá, mas não faz por onde, né? Verdade, né? Como é que faz por onde? É estudando, né? É buscando. Verdade. Porque tem gente que o camarada passa o dia inteirinho no monte. Todinho no monte. Mas aí como é que faz? Você tem que trabalhar também, varão. Verdade. Tem que cuidar da família, de repente pai e mãe, se não é casado, da esposa. Porque não é legal você deixar sua esposa, seus filhos, seus pais em casa sozinho e ficar o dia todo na rua. Eu vou... Não. Não, o ministério começa em casa. Tudo é um tempo também. A gente precisa saber dosar isso, porque as pessoas acham, não, eu vou para a consagração, depois vou para um monte, depois vou para outra consagração, depois vou para o culto. Na verdade, começa dentro de casa, né? Imagina se o Cauã hoje tivesse brigado com o pai, brigado com a mãe, rebelde. Não, você percebe que não é assim que funciona. Você percebe que a mãe dele, os pais liberam, tem obediência também sobre isso, porque senão não funciona. Deus não honra. Eu acho que o primeiro mandamento com promessa qual que é? Honrar pai e mãe. E o camarada não honra pai e mãe, não honra a família, não honra, de repente, às vezes, a esposa, só quer saber de igreja, pregar. Difícil. E é muito complicado, é muito complexo, né? Essa situação toda. Tem gente mandando aqui mais perguntas aqui pra gente. Então você se vê daqui a 5 anos ainda galgando isso, pregador? É algo que, tipo, eu me acostumei. E eu gosto muito, eu gosto de pregar a palavra e tem muito jovem, né, que se espelha em mim Isso é muito bom, porque você ainda é novo e você percebe que tem uma geração aí que às vezes não quer nada com nada, né? É verdade, né? E como é que é na escola, Cauã? O pessoal sabe que você prega, porque você acaba estudando no mesmo, nas redondezas ali, o pessoal te conhece, como é que funciona lá? Na escola, tem muito conhecidos e
A escola acho que é um período muito difícil para os jovens cristãos, né? Porque é um período de tribulação, né? Período de ser colocado ao fogo lá, ou é ou não é, né? Em cima do muro não dá não, né? Não dá. E muitas vezes a gente vê muita coisa lá, né, que, tipo, não convém pra gente. Mas é aquilo, se você tiver o revestimento, você não vai se contaminar com aquilo. Foi o que você falou, né? Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Em cima do muro não dá certo não, né? De verdade. Imagina você, o camarada da tua escola sabe que você prega, aí chega na escola e faz um montão de besteira. Pô, o Cauã tá pregando. Ué, Cauã tá dando um mole. E a escola, eles me conhecem, eles ficam me chamando de pastorzinho. Tem gente que chama de pastorzinho. E é algo que eu gosto. Interessante, bem bacana. Hoje você tá no segundo ano, né? É, segundo ano. Tem dificuldade? Não, né? Você falou que é tranquilo. É, tranquilo. Tenho dificuldade de entender algumas coisas assim, mas... Nota vermelha não, né, Cauã? Não. Sou o Cauã não, gosto de Cauã. Tá ouvindo isso daí, não. Não vai dar mole não, né? E quando você, por exemplo, hoje a gente tá gravando aqui, hoje não tem culto na sua igreja. Não. Quando não tem culto na sua igreja, você tá todos os dias nas igrejas, ajudando, cooperando, você falou, pô, hoje eu vou descansar, hoje eu tenho que fazer dever de casa, porque tem que... É o que eu falei, acabei de falar, não adianta só ir pra igreja, chegar lá cheio de nota vermelha. Como é que é a sua agenda aí nesse sentido? Quando você não tá pregando, que você gosta de ir nas outras igrejas, você gosta de ficar em casa às vezes também para dar uma descansada, como é que funciona aí? Quando eu não vou pregar, quando não tem culto na minha igreja, eu gosto de visitar as outras igrejas. Sim. Gosto de visitar. E é algo que é frequente, eu vou muito nas igrejas que eu já estou acostumado a ir. Você conhece e tal. Isso. Só que não sempre, tipo, eu vou bastante, vou frequentemente, mas tem aquele dia que eu falo, pô, hoje eu quero ficar em casa descansando, lendo a Bíblia. Estudar, né? Né? Fazer o dever, porque... Senão fica difícil, né? Pô, só ir pros cultos e não tirar um momento para você estudar em casa. Ajudar os pais também. Também. Você ajuda lá sua mãe lá, como é que é? Você tem duas irmãs que moram contigo ainda? Três irmãs que moram contigo ainda. Então fica bem dividido as tarefas lá, você quase não faz nada. Sou caçula, então quase não faço nada. Tá vendo, malandro? Aí tem tempo mais para poder estudar a Bíblia. E suas irmãs também vão à igreja? Como é que funciona? Minha irmã, só por enquanto quem tá indo muito é a minha irmã Carolina, ela tá congregando comigo na Taubaté. E a outra também... A outra também tá meio... Não vai muito. Ela vai... É bem difícil ir. É promessa, acabou, vai todo mundo. Promete todo mundo. E ela também congregava com a gente, da Igreja Reina. Daqui a pouco tá todo mundo... E você é o mais novo, tem 16, e como é que é? São 4. Mais velho, sabe a idade delas? Umas são gêmeas, tem 19. Ai, caramba, hein? Gêmeas. Eu esqueci a idade, mas ela já... rapaz. Já é de maior já também, já é de maior. Esqueceu a idade e o nome do teu irmão. Não, eu vou falar o nome, é Caroline, Caroline e Tamires. Manda um abraço aos seus pais aí também pra eles, pra família que tá assistindo aí. Um abraço para todos. Pra todo mundo que tá assistindo aí. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, calma, pra gente poder fazer. Você tem mais algumas situações que você queria falar. Deixa eu ver as perguntas que tá chegando mais coisa. Cara, tem uma situação aqui que me marcou muito também, né? Como eu falei que eu estudo aí no período de escola. Uhum. E teve um dia que eu tava estudando a Bíblia, porque é pregar. Pregar... Lá tava pregando, estudando na escola, não? Não, tava estudando a Bíblia, só que no outro dia tinha aula. E eu ia pregar no sábado, acho que isso era numa... Deixa eu ver se não me falha a memória, era numa quinta-feira, de quinta para sexta. Eu estudando, aí já tava muito tarde, meu pai mandando eu dormir. Pra dormir, já era madrugada já, tipo, pra acordar pra escola eu acordo muito cedo, 6 horas. E eu estudando a Bíblia, eu falei, pô, vou dormir. Só que aí, antes de eu dormir, eu fiz uma oração. E essa oração foi assim, Deus, antes de eu pregar a palavra, mostra qual que vai ser a pregação. Eu estava estudando um texto, só que eu pedi confirmação a Deus. Deus, antes de eu pregoar, o Senhor me mostra a palavra que vai ser. E no outro dia tinha aula, já era muito tarde, então eu fiz essa oração e fui dormir. Rapidamente. E assim, quando eu dormi, eu tive um sonho, Pablo. Aí dentro desse sonho, como tinha aula no outro dia, um caderno abria, foi muito sobrenatural esse sonho. Um caderno abria e passava as páginas. As páginas passavam e parava certinho em Levíticos, capítulo 6, versículo 13. E era nítido. Nítido, eu via as letras, eu via tudo. Levíticos, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá. Amém. Tá. Algo que mexeu muito comigo nesse dia. Porque eu, caramba, tinha aula. E você estava estudando esse texto? Não, eu estava estudando outro texto. Esse não estava no seu repertório lá, né? Não tinha nada a ver com o que eu estava estudando. E aí você pregou?
Aí foi benção, lembra? Aí você foi pregar em Levítico 6. É. Você tem mais experiências sobrenaturais aí que você veja, que você... Porque eu entendo que a gente precisa... O nosso Deus, ele é um Deus do impossível, um Deus que realiza sobrenaturais. Verdade. E a gente está acostumado tão raso, né? Às vezes a gente acostuma com coisas tão rasas, quando na verdade a gente tem que mergulhar mais fundo, né, Cauã? Tem que ser muito fundo, né? E tem coisas realmente sobrenaturais que acontecem. Isso só foi um. Tem mais alguma experiência que você lembra, assim? Coisas que realmente, cultos... Você já falou várias experiências sobrenaturais aqui dos cultos que você pregou, né? Sim, realmente, sim. Eu acho que tem que ter isso, né? Tem que ter as experiências, porque, cara, eu não consigo entender como é que tem gente que vai pra igreja, volta pra igreja, vai pra igreja, volta pra igreja. Não procura se aprofundar, não procura realmente entrar num nível de intimidade, profundidade com Deus que realmente Deus espera da gente, né? Realmente é muito complicado. Ó, gente, passaram quase 40 minutos aí. Foi bem rápido, né? Ô, Cauã, então você como um jovem, né? Vai fazer 17 anos aí. Você falou, casa, igreja, casa, igreja, escola, casa, igreja. E como é que você vê, né? Você é um jovem, você tinha que... Os outros jovens estão jogando bola, soltando pipa, jogando gude. Você tem um momento de lazer também, né? Sim, você tira esse momento de lazer também pra você. E como é que você vê isso? É importante? Você acha que em determinadas situações não dá para se contaminar? Você acha que em determinados ambientes? Como é que funciona isso? Como é que você vê isso? Até para quem está assistindo a gente também, porque como jovem, igual você falou, na escola é um momento que você está ali, é muito complicado. Mas a gente também precisa se divertir, precisa ter um momento pra gente. Como é que você observa esses ambientes, certos convites que chegam para você, até para quem está assistindo a gente aí, entender também. Como é que funciona esse seu momento de lazer? Opa, não, eu não vou lá não, porque tem situações que não pode. Como é que funciona isso na sua caminhada? Eu sou jovem, né? E todo jovem gosta, né? Claro. De ter o seu momento de brincar, o seu momento de lazer. E eu gosto muito de jogar bola. Sim. Sempre gostei de jogar bola. E aí, futebol, né? Esquenta, né? Esquenta. E, tipo, é algo que eu gosto de fazer, só que eu sei, pô, eu tenho um compromisso com a palavra, tem um limite, eu sei que eu não posso deixar me dominar por aquilo. Então, eu separo um momento. Só que é muito difícil ir jogar bola agora. Agora não dá mais tempo. Não é que dá mais tempo, é que... Você acha que é melhor você se afastar de certas situações? Porque acho que tem um lugar que não convém da gente ir mais, né? Isso é muito importante. Se a gente pudesse entender, se todo mundo tivesse essa mentalidade, não, eu não vou lá não, porque não convém. Eu acho que isso é muito importante. Porque, por exemplo, a igreja não proíbe. Não proíbe. A Bíblia não proíbe. Mas Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, até para você dar exemplo também, no sentido de as pessoas te observarem, tem ambiente que é propício você não ir. Olha, agradeço, tal, não dá para eu ir, enfim, eu preciso me preservar. Porque senão, imagina, você tá no meio do futebol lá, meu irmão, suja uma voadora daqui, uma voadora dali, aqui corre sangue, né? E ainda mais que, tipo, é um ambiente que, querendo ou não vai ter somente cristão. Não, é isso aí. Sempre tem aquele jovem que é um pouco maldoso, no aspecto de entrar um pouco forte pra machucar. E, pô, a gente não tem sangue de barata, né? Você vai tomar uma na... Ih, rapaz, como é que vai fazer, né? Então é importante saber dosar isso, né? Saber os locais que você pode estar, que você pode estar. Calma, uma curiosidade aqui. Já teve local que o teu pastor não te liberou de ir? Não por conta de data. Acho que ele falou, ó, esse local não é saudável pra você. Não precisa falar onde é, não. Mas já teve? Cara, já teve, sim, já teve. Tipo, ele falou, ó, ele avisou como é que era o lugar. Falou, ó, o lugar é assim, 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 assim. Agora vem de você. Vai ou não? Vai ou não? Como que vai, ué? Terra estranha, não pô. Eu falei, melhor não ir, não. É melhor não ir, porque pastor ele tem um conhecimento, né? Conhece, né? Ele sabe onde vai ou não vai. E isso é muito importante, se realmente todo mundo tivesse essa visão, cara. Porque é o fogo estranho, Cauã, né? O fogo estranho. Chega lá, tá todo mundo pulando, dando cambalhota mortal pra trás. Só que tem espiritualidade, só faz barulho. Então, realmente, teu pastor tá ali no... não vou dar mole com o Cauã. Cauã... Ele sempre fala, você é jovem e eu vou cuidar de você. Ele sempre fala isso comigo. Ele tem um carinho muito grande por mim. Sim. E ele sempre fala, aqui você vai, aqui você não vai.
os obreiros lá, eles brincam muito assim, pô, o Cauã sai muito, pô. Aí o pastor fala, o Cauã, ele tá igual o Pipa. Tá na minha mão aqui. Eu de bico pra lá e vai pra lá, ou de bico pra cá e vai pra cá. E é algo que é muito bom você ser próximo do seu pastor, né? É algo que é bom, porque querendo ou não, tem pessoas que, pô, pregam, mas o pastor nem sabe pra onde tá indo. Vai, né? E é sempre bom você estar na sua casa, servindo, nessa casa espiritual também. Tem gente que passa tanto tempo sem ir na sua igreja que quando o camarada fala, quem é você, né? Chega até a apresentar. Então é importante, por exemplo, culto de Santa Ceia, né? É essencial, não pode ficar faltando, né? Escola Bíblica Dominical, se tiver culto de ensino, acho que são os cultos. Por exemplo, eu não saio para pregar dia de domingo. Quando alguém me convida para pregar domingo, eu falo, ó, nem rola, não dá, porque não tem como. Domingo é na sua igreja. A não ser que seja uma coisa extraordinária. Não pelo local, mas às vezes, por exemplo, um culto em ações de graça, um exemplo. Ó, eu quero que você pregue num... Aí é uma situação que eu preciso comunicar ao pastor, se ele liberar. Agora, pô, imagine todo domingo que ela tá fora da igreja, fora da igreja, a gente está pregando em outra igreja. Que raiz que ele vai ter? Né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente, igual você falou, quer estar em todo... Quer estar nas igrejas. Eu, quando era jovem, caraca, todo dia eu estava na igreja, Mas eu sabia também policiar, eu sabia... eu entendia onde eu devia estar, onde eu não devia estar, porque eu sempre tive esse temor, igual você tem, no sentido, poxa, eu vou lá. Tem igrejas em Auschwitz que eu nunca fui. Né? Tem igrejas em Auschwitz, né, no nosso meio, que eu nunca fui. Ah, Pablo, Deus não está lá? Eu não posso fazer a afirmação de que Deus está ou não está em determinados locais. Eu não posso fazer. Até porque Deus é onipresente. Mas a presença dele no sentido de adoração, dele estar ali e recebendo aquela adoração. Eu não posso dizer, Deus está, Deus não está. Certos lugares eu evito até de ir, porque assim, não faz parte, por exemplo, do meu costume. Eu vou lá e vou ficar, né, questionando, então eu vou acabar pecando. Então eu prefiro às vezes nem ir, porque eu vou ficar... Por exemplo, a Taubaté eu já vou várias vezes, é uma igreja que eu me sinto bem, é uma igreja que tem os mesmos costumes, as mesmas... a liturgia parecida com a minha, então eu não vou ter problema nenhum. Agora tem algumas igrejas que você... né, então... Nosso pastor também sempre fala, pode ir, mas cuidado onde você vai para você for estranho, né? Tem muito isso, né, também de cuidado, senão... porque tem igreja que, tipo, você pisa, você recebe cada revelação que fica com ponto de interrogação, e que é de Deus não traz dúvida. Fora as setas também, né? Fica... Porque a gente tem que entender que realmente o mundo espiritual, ele existe, né? De verdade. Ele existe. Então, tem lugares que se você for despreparado, você vai entrar num vento danado e vai ficar enrolado. Cauã, pra gente poder caminhar aqui, vamos fazer quase uma hora aí. Estão curtindo aqui. Vai rápido. Rapaz, tá vendo? Muito rápido. A sua igreja, como a minha igreja, é uma igreja bem tradicional, né? É ligada ao campo de Paracambi, não é isso? Isso. Vamos ver se você sabe o nome do pastor presidente. Pastor Jorge Coutinho. Jorge Coutinho. Não sabe não, mas eu tem que cortar aqui de 10, né? Lá de Paracambi, uma igreja abençoadíssima. Em Auschwitz tem aqui, tem um montão de igreja de Paracambi. Tem muita. Já foi na matriz lá algumas vezes? Como é que é? Já. Teve lá. Diversas vezes tem saída pra gente ir pra lá, né? A matriz em Paracambi. Lá é uma igreja muito tradicional, uma igreja rígida, séria. Né? E eles batem muito na tecla de palavra, lá é muita palavra. Tem que ter, né? Se não tiver palavra, porque se não tiver palavra, vai ficar enrolado. Então, tem certos costumes, entenda bem, estou dizendo de costume. Costume não está na Bíblia. Costumes, eu tenho costume de beber água aqui, ó. Eu só bebo água em garrafinha. Estou bebendo aqui porque é por educação. Isso é um costume meu. Então, são costumes que as igrejas têm. E se eu estou em determinada igreja e tenho um determinado costume, eu preciso respeitar aquilo. Sim, claro. Eu não vou fazer desobediência ao pastor, ao ministério e tudo mais. Então, como é que você vê essa questão de costume? Você tem essa mesma visão que eu realmente, não é pecado, mas se a minha igreja não deixa, como é que você vê isso? É o que você falou, a visão, né? Que, tipo, não é que vai pro inferno por causa da calça, da bermuda, do negócio. Mas se é estipulado pelo ministério, né? Tem que obedecer, porque se você estiver desobedecendo, você vai estar pecando, porque o pastor, ele é autoridade, ele é o anjo da igreja. Sim. Então, aquilo que ele está fazendo, querendo ou não... Imagina amanhã depois... Vamos dar um exemplo aqui. O Cauã muda para a igreja do pastor Francisquinho. Um exemplo, tá, irmão? Pastor Francisquinho fala, a partir de hoje, ninguém pode comer carne mais.
Cauã tem duas opções. Ou ele vai parar de comer carne e vai estar em obediência ao pastor dele. 3 opções, na verdade. Ou ele vai comer carne e vai estar em desobediência ao pastor dele. Ele vai falar assim, pastor, muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui, mas para mim não dá um abraço e vou sair na bênção, com sua bênção, amém? São 3 opções. A mais viável, né? Não concordo, eu vou sair, vou receber a bênção do meu pastor. Ficar em desobediência, e aí está correndo um sério risco, porque não é um pecado a carne ou outro costume, mas a desobediência é um pecado. Ou você acatar aquilo. Então é aquilo que eu falo. Se você se você ama, poxa, você ama o lugar que você está. Você se sente bem. Pastor Davi Cláudio se sente bem. O Marcelo te abraça. O outro irmão lá, o Presbítero Luiz André. Presbítero Luiz André te abraça. O grupo jovem te abraça lá. Então, por que eu vou ficar em desobediência à igreja? Verdade. Por que eu vou ficar aqui questionando, batendo na tecla? Então, você pode até questionar, poxa, pastor, eu não concordo, mas eu vou obedecer em respeito e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante, a obediência, né? Porque eu acho que, tipo, na maioria das vezes, nós somos reprovados por mínimos detalhes. E, querendo ou não, é algo que está acontecendo muito. Nós estamos sendo reprovados em mínimos detalhes. Porque o pastor manda ir para a direita, a gente quer ir para a esquerda. É algo que, tipo... Coisas pequenas, não é coisas grandes. Não é, por exemplo, não que exista classes de pecado, pecadinho, pecadão, pecadão. Mas é como se fosse o pecadinho e a gente acha que tá tudo certo. Só que o pecadinho, o pecadão é tudo pecado. O que vai diferenciar são as consequências do pecado. Então, tudo é pecado. E o pecado leva para onde? O pecado leva para o inferno, não tem jeito, né? Então, acho que realmente a obediência é muito importante, né, Cauã? É algo que é muito a liderança. Imagina se teu pastor fala, se você recebe um convite para pregar lá em Angra, teu pastor fala, não vai não. E agora? Imagina. Tem 2 opções. Você vai na desobediência, toma um banquinho depois de ficar esperto, ou você fala, poxa, pastor, eu não vou, infelizmente. Eu acho que, tipo, uma coisa que eu aprendi muito e guardo para mim é que melhor do que você ir cantar, melhor do que você ir pregar, melhor do que você ir evangelizar, é você ir debaixo da bênção, você ir debaixo de obediência. Porque, tipo, tem coisa que até flui, tá dando certo, mas o pastor não tá se agradando daquilo. É complicado. E às vezes o pastor não está, consequentemente Deus não está, ou vice-versa também, porque, como você falou, o pastor é autoridade sobre a igreja, foi o Senhor que colocou ele ali, então a visão dele, né, é complicado. Ô Cauã, você está falando sobre esse pastor. Qual é o trabalho que você mais gosta na sua igreja? O trabalho que eu digo de culto, ensino, evangelismo, culto jovem. Como é que você vê essa situação aí? O que você mais gosta de fazer na igreja, além de pregar, é claro? Qual culto que você mais gosta? Um culto que eu gosto muito é o culto jovem. Culto jovem, todo mundo. É lógico. Que é um culto que, tipo, você... Não, que a gente não vai animado para os outros cultos, mas o culto que você vai muito animado. Tá com seus amigos ali. É o culto jovem que você vê os jovens, você admira as pessoas que estão lá, né? Tanto como vão cantar, vão pregar, a pessoa que está dirigindo. E, claro, nós não vamos por causa das pessoas, é por causa de Deus. Mas você tem uma admiração pelaquela pessoa, né? É bem bacana. E é algo que eu gosto muito de ir pro culto jovem. E a escola bíblica lá é domingo de manhã? É domingo de manhã. E aí, como é que faz para acordar de manhã pra escola tranquilo? É complicado, mas a gente tá se acostumando por causa da escola de manhã, né? E, cara, sinceramente, Deus levantou uns professores na minha igreja muito bom. Que aulas! Poxa! Que aula, arrasta pra cima, Taubaté. Presbítero Marcelo e evangelista Luiz André, eles são os professores de lá do jovem. Eu acho que a gente... Como você falou, você não pregaria se você não tivesse estudado a palavra. Ninguém tem como pregar sem conhecer a palavra. Vai contar a história. Ele vai contar a história, você conta a história em qualquer lugar. Então, você que é pregador está me assistindo agora aí, você frequenta a escola bíblica dominical? Ou você acha que não precisa disso? E quando eu digo escola bíblica dominical, eu faço referência também a culto de ensino nas igrejas. Porque tem igrejas, por exemplo, que você não tem uma escola bíblica dominical, não acontece no domingo. Porque escola bíblica dominical, olha o nome, dominical, é domingo. Então tem igreja, por exemplo, que faz um culto de ensino às terças-feiras e continua sendo ensino da palavra. Então quando eu falo escola bíblica, é um culto de ensino. Você acha que você não precisa de ensino? Lá na igreja, na sua igreja deve ter também, idosos que têm o triplo praticamente da nossa idade, da sua idade aí, e continuam frequentando a escola dominical, culto de ensino, porque sabem que
que eles não conhecem tudo ainda. E isso é muito importante, né? Porque se a pessoa fala assim, eu sei de tudo, acabou, irmão. É por isso que, tipo, tem muita pessoa que não gosta de ouvir jovem pregando, que não gosta de ver jovem cantando, porque, infelizmente, hoje em dia, nós vemos um tempo assim, não vou generalizar, é claro, mas vemos um tempo de pessoas que só quer se levantar para fazer, mas não senta para ouvir um professor. Como é que você pode levantar para ensinar se você nunca sentou para aprender, né? De verdade, os discípulos, todos eles aprenderam ali aos pés de Jesus e realmente não tem como você ensinar se você não souber, né? Como que eu vou pregar num culto sendo que eu não tô indo para a escola? Explica aí. Fica difícil, poxa. É muito complicado, é muito complexo. A gente tem que ter um pouquinho de sabedoria no sentido de que, assim, isso aqui, ó, carne, é osso. Sim, sim. Tem um corinho que fala assim, se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Isso aqui é matéria, isso aqui esquece. Então a minha mente, a minha alma, precisam estar, né, fortalecidas na palavra. Porque se não for assim, meu camarada, você pode ser você pode morar no monte. Se você não tiver a palavra, se você não tiver comunhão com seu irmão, porque comunhão com o irmão, Cauã, é fundamental, tá? Porque imagina o Cauã, prega, mas chega na igreja e fala, ih, fulano ali, não. Fala com ele não. Nem olha na minha cara, senão dou logo um mocãozinho em você. Eu sempre falo, ninguém é obrigado a ser melhor amigo de ninguém. Não é. Você não é obrigado a ser melhor amigo do Cauã. Sim. Mas se você passar pelo Cauã na rua, você tem que pelo menos cumprimentar a paz do Senhor. Porque, olha só, a paz do Senhor, eu te cumprimento, e você não me responde. Caramba. Você tem paz? Não tem. Ué? Te dei paz, você não me deu paz? Então, como é que funciona isso? Você acha, Cauã, que quem... o Cauã não vou pro cara dele, não. O Cauã, se eu pudesse dar uma pedrada nele na banda, no futebol... Você acha que esse cara vai pro céu, Cauã? A gente não pode definir quem vai e quem não vai. Mas é difícil, né? Porque, tipo... comunhão. Tem gente que nem te conhece e já quer definir quem você é. Não gosto dele porque ele é soberbo, metida. Tem gente que, tipo, vê você pela primeira vez e já cria um personagem que você fala que, não vou cara dele não, pô. Se você não conhece o Cauã, conversa com ele, não sai falando mal dele aí não. Se você não me conhece, troca ideia comigo, vamos bater um papo. Não tem, eu sou um cara que eu tenho, né, conheço muita gente. Poxa, cara, eu tô sempre brincando, tô sempre rindo, porque eu gosto de quebrar, porque às vezes eu prego, a pessoa dá uma risada, eu gosto tem momentos para cada situação. Café sempre faz isso. Café, pode falar café não, que ele fica bravo. É Diácono Leandro. Forte abraço, Diácono. Aí, então, existem momentos que você tá lá, às vezes na introdução do texto, você conta uma coisa, a pessoa ri, depois você volta pro texto, né, fazer o meio ali. Então, assim, não é pecado você ser um cara brincalhão. Sim. Sabe por quê? Jesus, eu não estou dizendo que Jesus ficava contando piada, não, mas olha só. Jesus, quando foi no templo lá, que estava vendendo as coisas, ele saiu quebrando tudo, né? Mas Jesus era rodeado por crianças também, não era? Criança gosta de gente mal-humorada? Não. De gente ranziza? De gente que não fala. Então, o povo cercava Jesus, as crianças cercavam Jesus. Então, eu vejo que Jesus tinha uns momentos de se falar sério, muito sério. Sim, sim. Mas também tinha os momentos em que ele, poxa, criança, você tem casa aí, tem criança em casa. Você pega alguém, o cara, aquela marada que é mais. A criança quer saber dele, não. O cara chato, o cara. Então, eu acho que existem momentos, existem situações que você tem. Então, eu não posso personificar o Cauã por um momento ali agora, ó. O Cauã, na introdução, ele fez o pessoal rir. O Cauã não presta mais porque tá fazendo os outros rir na pregação. Não. Espera um pouquinho. Deixa ele concluir o texto, aquele raciocínio. Porque tem gente que é isso mesmo. Tem preconceito com determinadas situações. O Cauã, o Cauã foi pregar no Metanoia do Wagner. Empinou o nariz já. Não é assim que funciona. O Cauã é um camarada, um jovem, né, tímido, retraído, ele fica mais espontâneo quando está pregando. Então você não pode definir caráter, você não pode definir personalidade, você sem conhecer a pessoa. Então é muito importante você ter comunhão com o seu irmão. Sim. Volta a falar. E falar de comunhão é falar de suprir a necessidade do próximo, né? E a gente vê esse aspecto na igreja primitiva. Sim. Eles tinham comunhão. E viúvas supriam a necessidade dele, né? Eles tinham comunhão. Pedro preso, a igreja orava por ele. Ela entendia, né? Momento.
Sim, ela entende. É algo que falta muito, porque, infelizmente, hoje em dia, um querendo derrubar o outro. É algo que, tipo, acaba desanimando, né? Quem tá... lá na Taubaté, no Grêmio, não tem isso, né? União. Acaba desanimando quem tá começando agora, né? Tem gente que, tipo... E olha, né, sabe? E assim, também quem tá de fora fala, opa, caramba, né? Por exemplo, você tem um familiar que é crente, mas o esposo, a companheira não é. Sim. Aí você vê uma pessoa passando uma necessidade não só financeira, mas de repente necessidade de uma oração, de algo do tipo, e a igreja não abraça. O que aquela pessoa que não é crente vai pensar? Ih, ela abandonada, né? É muito complexo essa situação. Calma, já vai dar 1 hora aí. Já vai dar... Caramba, Passa muito rápido. Calma, deixa aí suas considerações finais, fala mais alguma coisa que você queira falar aí, manda abraço, manda aí, como é que faz pra te chamar pra convidar? O cachê é caro, como é que funciona? Esse cachê não, gente. O que você acha? Tem isso aí, Calma? Pessoal que cobra pregar, o que você acha? Você, isso aqui é a opinião dele, eu tenho a minha, né? Cada um com a sua. O que você acha? Minha opinião, eu acho que, tipo, se Deus te chamou para fazer uma obra, se Deus te chamou para ser ministro, um cantor, vai cantar. Se Deus te chamou é porque Ele tem um propósito com você, Ele vai te capacitar. Então, eu acho que, tipo, se Deus te chamou, você está precisando, eu creio, eu tenho fé que Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho para te abençoar. Eu me coloco como exemplo disso. Quando eu estava começando, ainda estou começando ainda, e tinha momento que não tinha interno. Tinha vezes que eu ia pregar, mas ia pregar de blusão, e eu falava, pô, Deus, e agora? Cara, e agora? Não vou pedir dinheiro, não vou ficar cobrando. E foi algo que Deus colocou do lado, pessoas para abençoar. Hoje em dia tem pessoas que me dão um terno, gravata, e é algo que você for ver. Não precisa ficar pedindo, né? Não precisa. É uma coisa muito, muito natural, né? Porque quando Deus quer fazer, ele não... Imagina, eu vou pregar lá, mas você tem que me dar 300 lá. Pô, imagina. Eu acho que isso é muito, muito complicado. Por exemplo, você foi pregar lá em Angra, um exemplo. Obviamente, o Cauã não ia sair daqui para poder chegar em Angra a pé. Há necessidade de promover um transporte para ele poder chegar lá. Então, eu acho que tudo isso, eu sempre falo, inclusive quando você já foi lá, Cauã, quer que te busque aí, como é que faz? Porque eu preciso fazer o mínimo. Qual que é o mínimo? Ó, vou te trazer, vou te levar. E nesse sentido, Deus ele vai abrindo a mente, olha, Deus vai usar alguém para poder abençoar ou não, mas eu acho que o mínimo tem que ser feito. Ó, te busca, imagina agora, tá chovendo aqui, calma, se vira, vai lá, vamos dizer que o cara tá pregando aqui, ó, calma, um abraço, tchau, dá teu jeito. Né? E quando eu preguei lá em Angas, eles vieram me buscar em casa aqui, me deram Bíblia, essa Bíblia eu ganhei lá, me abençoaram, e tipo, eu acho que... Foi natural, foi uma coisa espontânea. Não precisei de pedir, foi algo que, tipo, eu nem imaginava que ia pregar lá. De repente o convite chegou, você pode ver que é coisa que é de Deus, né? Isso aí. E eu acho que o maior problema, pra gente finalizar, o maior problema de hoje em dia é que a gente reclama de quem cobra. A gente... Tem pessoas que, tipo, a pessoa vai lá, tá. Reclama de quem cobra, mas paga. Isso, esse é o pior. Pessoas que pagam pra vir pessoas de fora pra pregar, cantar. Mas quando vai alguém dentro de casa... Sendo que tem pessoas de dentro que tenha o dom pra fazer aquilo. E se a gente parar pra pensar, muitas das vezes a pessoa que a gente pagou, ela tem a condição de ir lá pregar, de ir lá cantar, enquanto tem gente de dentro que precisa do dinheiro, tem o dom pra pregar e a gente deixa ele sentado, paga pessoas de fora pra ir. Uma vez ele tava fazendo um congresso, aí o jovem falou assim, ó, tem um fulano com esse assim, de lugar tal, quero chamar ele. Eu falei, não, beleza, como é que faz? Aí ele cobra, tá? Eu falei, então ele vai ficar por lá mesmo, porque isso aqui não é, eu não vou pagar cachê. Uma coisa diferente, o camarada vem de longe, eu ajudo um combustível, um lanche, enfim. Mas cachê, aí cobra, pelo amor de Deus, gente. Isso aí... estipula valor. Não posso estipular valor. Irmão, você pode, poxa, tá complicado, você pode me ajudar pelo menos com o transporte. Mas agora você que tá estipulando valor aí, varão. O que você acha disso? Arrasta pra cima aí. Tiveram vários debates aqui, o Wellington Lima teve aqui, né? Falamos sobre isso, o Wagner quando foi lá, o Vitor também, o Vitor Souza, enfim. É complicado, né? Calma, você falou que... eu até falei no início, né? Você nunca se convidou para poder ficar pregando. O que você acha do pessoal que fica tentando forçar a porta aí, né? Calma, me leva na Taubaté para poder pregar, pelo amor de Deus.
Coisa feia, né, rapaz? Cara, eu acho que, tipo, é algo que é muito estranho, né? E tem, né? Você conhece? Conheço. De repente é a mesma pessoa, né? Né? Enfim. Mas, quando é de Deus, não tem isso. Você não precisa se convidar, porque não é você que se convida, é o Espírito Santo que convida a pessoa. Exatamente. E é algo que, tipo, você vai lá, se convida, depois você fica queimado, porque pessoas descobrem. Mas quando o negócio é de Deus, você não se convida, você não se apresenta, mas Deus te apresenta e acaba sendo um culto cristocêntrico e é uma bênção, né? Com certeza, com certeza. Porque não é o homem que tem que se apresentar, é Deus que apresenta o homem, né? Exatamente. E aí, as situações que Deus vai te levantar em lugares que você nunca imaginava. Você imaginava pregar em Angra agora, de repente, assim? Não imaginava. Imaginava. Pode ver o exemplo de Jó, né? Jó não se apresentou para Satanás. Foi Deus que apresentou ele. Observaste meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus. Deu as características todinhas dele. Isso, foi Deus que deu as características dele. E hoje em dia tem pessoa que quer, não, eu sou. Pode botar que eu prego, eu viro, eu canto, eu faço e acontece. Quebra tudo, Alan. Você vai quebrar, mas quem vai consertar depois, né? Calma, quero te agradecer por ter atendido o nosso convite, né? Uma honra. Faz seus agradecimentos aí, manda um abraço para quem tiver. Manda seus líderes lá, manda um abraço. Já mandou um montão de abraços, né? Mas vou deixar mais uma vez o contato do Cauã aqui, para você quiser chamar ele, para poder ministrar a palavra dele. Vai ser uma honra servir na sua casa. Vai ser uma honra lá, né? Eu quero agradecer o convite. Pablo fez o convite, me convidou para estar aqui mais uma vez, né? Estar diante dessa oportunidade. E eu creio que você foi edificado. Eu creio que tudo aquilo que foi feito aqui, né, foi em prol a edificação de pessoas. Os testemunhos dele, a história dele. Sim, e que você vem entender, né, que Deus... pessoas acham que você não tem dificuldade, não, né, Cauã? É só pregar e acabou. Então que você vai entender que Deus ele não precisa da lógica humana. Se você acha que você não tem capacidade, eu quero liberar para a tua vida que se Deus te escolher, Ele vai te capacitar. E eu quero deixar um abraço também para minha casa, para minha família. E é isso, para cima. Arrasta para cima, pessoal. Compartilha aí, tá? Para geral. E vamos que vamos. Forte abraço, Deus abençoe.